Mas voltemos ao Datafolha. Jair Bolsonaro parou de subir segundo a pesquisa. A Folha de São Paulo diz que ele já tem um alvo evidente, o eleitorado feminino. No Datafolha ele ganha o voto de 22% dos homens, mas emperra em 10% no das mulheres. Outro fato, sem Lula, Bolsonaro herdaria mais votos do petista do que o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT. Essa é incrível, hein, Isso Augusto mostra, Nunes? não, eles apontam o voto ideológico do Lula, o voto cativo do Lula. Tá aí, o Bolsonaro tira mais votos do que o Jacques Wagner. Zé Maria Trindade, você acha que o Bolsonaro consegue conquistar votos femininos? Não, assim, eu achei que você ia me fazer a pergunta anterior. Eu fiz a mais difícil, Zé, foi para provocar mesmo. Foi, mas eu respondo as duas. Primeiro, claro. É coerente essa história dos votos do Lula, parte deles serem transferidos para Bolsonaro. Isso porque, como eu disse aqui, nós estamos no momento de mostrar a cara. Acabou aquela história do político de tapinha nas costas, como vai seu pai. Agora todo mundo quer saber o que pensa. Quem não tem situação, a pior situação para um político é aquele lugar onde o eleitor não sabe onde ele está. E o caso do Bolsonaro, todo mundo sabe, tem um discurso. O Lula, todo mundo sabe, tem um discurso. O eleitor quer isso, quer cara, quer coragem, né? E isso está faltando nos atuais políticos. Agora, sobre o voto do feminino, é porque houve uma campanha, Felipe, muito grande ali contra o Bolsonaro, nas ações dele, naquela guerra contra a Maria do Rosário, né? Isso impactou muito, né? Aquela imagem dele quase assim de um estuprador, uma imagem quase assim de um assediador, e isso vai ser muito difícil de retirar da mentalidade feminina. E olha que elas têm mais votos do que eles, viu? Lembrando que era um debate sobre a redução da maioridade penal. A Maria do Rosário é contra a redução, ela é a favor da legislação atual da maioridade penal. Tinha lá o criminoso Champinha, um estuprador que estuprou uma mulher, depois participou do assassinato do namorado dela também. E a Maria do Rosário estava defendendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente se mantenha para tratar esse tipo de criminoso. Absurdo. E o Bolsonaro estava contra ela nessa posição e ela o chamou de estuprador primeiro. Depois ele reagiu dizendo que se fosse estuprador não estupraria porque ela não merece, aí deu aquela confusão. Depois ele repetiu isso numa entrevista para a imprensa e repetiu também na tribuna lá no Congresso Nacional e acabou sendo denunciado pela Ela Vieco, a subprocuradora-geral da República, que foi flagrada lá num ato em Portugal, se eu não me engano, num ato petista de fora Temer antes da delação da JBS. Então é um caso bastante cheio de névoas aí, mas evidentemente a campanha pode ter prejudicado a imagem do deputado Jair Bolsonaro nisso. Aliás, como Datafolha, nós fomos os primeiros a comentar o caso aqui da tentativa do Bolsonaro de impugnar a pesquisa do Datafolha, porque a notícia saiu enquanto estávamos ao vivo no ar, por causa daquela pergunta, eu tenho aqui, você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Isso é uma pesquisa de opinião para saber quantidade de votos de cada candidato, perguntando sobre denúncias, que não existem denúncias. O que existia era uma matéria da Folha de São Paulo sobre patrimônio. Eu estou citando isso para dizer que a Folha está explorando esse fato de que o Jair Bolsonaro parou de subir. Em primeiro lugar, parece que todo mundo parou de subir. Parece que o Brasil está estacionado. Lula mesmo parou de subir. Em segundo lugar, fica difícil de avaliar se o Bolsonaro realmente parou de subir, se tem uma pergunta dessa que eu não sei, confesso aqui, porque não achei essa informação na imprensa, se essa pergunta sobre as denúncias sobre o Bolsonaro foram feitas antes ou só depois do entrevistado pelo Datafolha dizer em quem ele quer votar. Porque se você insinua que o deputado tem denúncias contra ele que podem dar margem ao entendimento de enriquecimento ilícito, você induz o entrevistado também a não dizer que votaria no Bolsonaro. Então fica difícil de avaliar a pesquisa. Eu faço uma constatação. Qualquer pessoa pode se opor ao Bolsonaro e usar os argumentos que achar que deve. Mas um instituto de pesquisa não tem que se opor a nenhum candidato. Exato. Eu acho que há um contraste muito perigoso para o Datafolha entre esta pergunta envolvendo o Bolsonaro e a pergunta que trata do julgamento do Lula. Ela não tem nada a ver com o julgamento. A pergunta é mais ou menos aquela, assim, você acha, nem se refere à condenação e tal, você acha que Lula sabia da corrupção no governo
e não quis fazer nada. A segunda, sabia da corrupção no governo e não pôde fazer nada. A terceira, não sabia da corrupção no governo. Quer dizer, duas favoráveis. Exato. E uma mais ou menos. Agora, é um absurdo, porque o caso não envolve o governo, envolve o presidente da República, a sua família, e ele foi condenado. Quer dizer, então, em duas tinha que perguntar a mesma coisa. Você sabe que o Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia? Você está bem informado, mais ou menos, é isso aí. Você sabe que ele recebeu um triplex como forma de pagamento de propina em troca de contratos tá públicos? Bem informado? Está bem informado a respeito disso? Não, mas ele informa. O Datafolha informa o entrevistado das alegações da defesa. Quer dizer, que pode ser tudo falso e o entrevistado pode escolher uma outra alegação. É isso aí. Não é um jogo de contraste aí, das formas de abordagem em relação ao Bolsonaro e ao Lula na pesquisa Datafolha, Zé Maria? Pois é, sim. Depende do objetivo, né? Porque as pesquisas que eu me referi aqui, aquelas pesquisas que não são publicadas, até porque são proibidas, porque são de consumo próprio e não obedecem àqueles detalhes exigidos pela legislação eleitoral, elas fazem esse tipo de pergunta para avaliar como atacar o adversário, para avaliar se o eleitor está ciente de denúncias que foram feitas e como ele está como está avaliando cada denúncia. Mas isso aí são as qualitativas para consumo próprio. Isso não pode misturar com a pesquisa de preferência de votos, né? A ideia, Felipe, é que coloquem na urna eletrônica, quando você votar no Bolsonaro, e dizer: você sabia que está votando no Bolsonaro? Sim, tem certeza disso? Tem certeza. Vão ter umas 3 perguntas lá para quem for eleitor do Bolsonaro, para ter certeza realmente se o sujeito quer fazer isso. Cancela e sim. Você tem certeza? Você ouviu falar das denúncias? E o patrimônio? E o auxílio moradia e tal? O sujeito vai confirmar 5 vezes antes de votar.